Fala galera, vamos ver aqui mais um crime, inaugurando o capítulo, dos crimes contra o serviço militar e o dever militar, que é o crime de deserção. Este não é o crime que abre o capítulo, mas com certeza é o crime mais badalado, é o crime mais comentado, estudado deste capítulo. Então, o crime de deserção é um crime previsto no edital dos concursos da Polícia Militar, é um crime próprio, é um crime que só o militar comete, portanto é um crime propriamente militar. O civil não ingressa nessa ordem, o civil não cometerá jamais o crime de deserção. Deserção é coisa de militar, seja militar das Forças Armadas ou seja militar dos bombeiros ou militar das polícias militares. É um crime que carrega consigo um estigma muito forte de covardia, de traição ou de desleixo. Ao longo da história você vai encontrar esse crime em todas as civilizações, em todos os exércitos, em todas as épocas. Então é um crime que carrega é um crime nojento, é um crime de covarde, é um crime de traidor. Geralmente está associado ao longo da história, está associado a medo ou traição, que é quando o indivíduo se sente amedrontado com medo de perder a vida por alguma investida vindoura e abandona as trincheiras e corre e ganha o mato e por aí vai. Deixa seus companheiros na mão e vão embora, vão literalmente embora, esquecem-se do juramento, esquece-se que está imbuído de um dever, de uma função e vão embora. Então, não é só a questão do medo, tem a questão da traição. Ao longo da história, quando os exércitos eram mercenários, existia muito a coisa do emansor, que era aquele indivíduo que ia aliciar soldados da trincheira inimiga, e ali por melhores soldos. Eu já até comentei isso em um vídeo aí anterior. E aí ele traía, literalmente abandonava sua tropa, seu exército e ia compor as fileiras do exército inimigo. Então em Roma, só para você ter uma ideia, em Roma isso era punível com morte. Morte era certa e rápida, era no campo de batalha mesmo. Aqui no ordenamento jurídico brasileiro, deserção não é um crime que tenha uma pena tão grave. Não é face ao motim, à revolta, não é uma pena grave, é uma pena até pequena. Mas acontece, vez por outra, aqui na PM da Bahia, não está associado. Aqui na PM da Bahia, geralmente os casos de deserção não estão associados à covardia, não estão associados à traição. A gente vive uma nova era, um novo tempo. Mas são associados a desleixo, o militar que chuta o pau da barraca, vai embora, aquele militar que viaja e não dá notícia, alguns com problema de alcoolismo também, acontece isso, sai aí, no militarismo existe muito, é um problema sério com alguns militares com alcoolismo, Aquela turma que quando começa a beber não para mais. Às vezes quando vem aparecer no quartel já configurou o crime de deserção. Então, deserção é um crime propriamente militar. Somente o militar comete este crime. Ele tem uma áurea histórica que é muito legal de se estudar. Muito legal mesmo. Tem um caso que eu sempre cito nas minhas aulas, que é o caso lá da Patrulha da Noite de Game of Thrones, quando Ned Stark executa, corta o pescoço de um indivíduo que sai da Patrulha da Noite. Por quê? Porque existe um juramento naquele posto de serviço, que fica lá no norte, para quem assistiu a série, de que o indivíduo ele vai servir a vida toda lá, ele não pode sair de lá. Existe um dever. Só que lá eles são atacados, são 3, são atacados, 2 morrem e 1 consegue fugir. Então esse que foge vem contar a história. Ou seja, ele não deveria ter saído de lá. Ele deveria ter permanecido lá e lutado ao lado dos seus companheiros.
Então não acreditaram muito na história dele, de que foi um ataque, ele não tinha outra opção. E ali ele foi condenado à morte por deserção, né? Então veja que deserção ao longo da história é uma história, é uma ficção, mas muito do que está ali na ficção, né, diz respeito ao dia a dia das instituições, ao dia a dia das corporações, enfim. E é um exemplo, né? Você tem aí, ao longo da história, muitos exemplos. Deserção, está aqui. Então vamos entrar aqui no crime propriamente dito, né? Artigo 187. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou lugar em que deva permanecer por mais de 8 dias. Então veja o verbo ausentar-se, o militar. Então, ausentar-se o militar já está dizendo, o militar tem que ser militar, né? O professor, o deputado, ninguém comete mais esse crime, né, dentro da sociedade, senão o militar. Então, ausentar-se quer dizer ausentar-se com ânimos. Ausentar-se quer dizer com dolo, com desejo de realmente sair das costas, por qualquer motivo, né? A gente não sabe, não está na cabeça das pessoas, mas por algum motivo, motivo próprio, ânimos, desejo dele, ele dá as costas para o seu juramento, dá as costas para o seu regimento, para o seu batalhão e ganha o mundo, ou chuta o pau da barraca e ganha o mundo, né? Então tem que ter dolo. Não vai configurar o crime de deserção se o militar é levado pela enxurrada, né, e fica desaparecido, conforme está escrito lá no estatuto, ou é sequestrado de forma culposa. Não existe, não tem como configurar o crime de deserção se o motivo é culposo, né? Então, ausentar-se o militar, isso aqui é um dos fundamentos do crime. Você deve prestar atenção, ausentar-se o militar. Então tem que ser um desejo, né? Sem licença, no militarismo isso é importante, sem licença, da unidade em que serve. A unidade em que serve é o batalhão onde ele trabalha, é a companhia, o pelotão, é o destacamento, né? No caso de país, pode ser a fronteira, né? No caso de município, o limite, né? E de estado é o que? Divisa, não é isso? Então pode ser, se ele for policial militar da Bahia, está trabalhando na divisa, lá entre a Bahia e Minas Gerais, lá distante, né? Ele está no seu posto de serviço, cumprindo sua escala. Às vezes tem que ficar lá 4, 5 dias ou uma semana, conforme a missão que foi, para a qual ele foi destinado, né? Então, da unidade em que serve ou o lugar em que deva permanecer. O local onde ele deva permanecer é exatamente o posto de serviço, né? Pode ser lá mesmo na divisa, né? Nesse exemplo que eu acabei de dar. Ele deve permanecer lá, mas ele se ausenta. Ele vai e se ausenta. Se ausenta por mais de 8 dias. Então preste atenção. Ausentar-se o militar por mais de 8 dias. Você pode se deparar com a questão perguntando o seguinte: ausentar-se o militar por 8 dias. Então a questão está errada, né? Vai estar errado. Por quê? Porque para configurar tem que ter a ausência por mais de 8 dias. Ou seja, somente no 9º dia é que vai configurar o crime de deserção. Vamos aqui dar um exemplo. Um militar, por qualquer motivo, vamos dizer aqui que ele teve uma paixão avassaladora lá no sul do país. E aí decide ir encontrar essa mulher misteriosa que ele encontrou na internet, né? Aí se apaixonou. Pegou o avião, voou, foi para o Rio Grande do Sul. E lá encontrou essa mulher. E envolvido, sabe, apaixonado, perdeu o tempo, perdeu o azimuth, como a gente diz, perdeu a direção, perdeu o norte. E quando vem retornar ao quartel, já é com mais de 10 dias. Ou já é com mais de 9 dias, vamos botar aqui. Mais de 9 dias, apareceu no quartel, configurou, aí sim, configurou o crime de deserção. Configurou o crime de deserção. Por quê? Porque ele ausentou-se. O motivo
ele foi atrás de uma paixão, né? Assim mesmo ele poderia, o exemplo aqui poderia ser ele ter ido chateado com o comandante e caiu fora. Ou então com medo de alguma investida criminosa ao quartel também caiu fora também. Pode ser várias situações, né? Mas se entendente, e se ele retornasse com 5 dias, configuraria o crime de deserção? Não, não configuraria o crime de deserção. Ele estaria dentro do prazo de graça, que a doutrina chama de prazo de graça. Então, ele retornando, o crime de deserção ele não cometeria, né? Não cometeu crime de deserção porque precisa de mais de 8 dias. Ele iria responder pelo que a gente chama, na linguagem castrense, de queima de serviço, que é uma transgressão disciplinar, que está lá no artigo 51. Dei uma lida no artigo 51, que quase sempre aparece questão também, viu? Das transgressões disciplinares, é o que diz lá o artigo 51 do Estatuto da PM. Então lá tem uma transgressão que é de abandono de posto, que é de queima de serviço, a falta do serviço. Ele vai responder aí administrativamente. Mas o crime de motim não configurou. Por quê? Porque um dos fundamentos, né, um dos núcleos do crime é a ausência por mais de 8 dias. Então vou dar outro exemplo aqui para já com a contagem desse prazo de graça. Imagine que o militar está de serviço no dia 1º. Então, no dia 1º, 8 horas da manhã, ele está de serviço. Então, ele precisa, e horário é uma coisa religiosa para o militar, 8 horas da manhã ele precisa estar lá no posto de serviço dele, né, assumindo o serviço. Então, ele não aparece naquele dia 1º. O que é que acontece? Até aí o relógio vai correr, né? 8, 9, 10, tal. Quando chegar a 0 hora, vai ser 0 hora do dia 2. Aí no dia 2 começa a contagem. A 0 hora do dia 2 começa a contagem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia 9 fecha 8 dias. Então, quando o relógio correr de novo e fechar 0 hora, vai ser 0 hora do dia 10. Ou seja, mais de 8 dias. Estará configurado o crime de deserção. Então, chamo a atenção aqui para que você não confunda deserção com extravio ou com desaparecido, né, que está lá no estatuto, né? São coisas distintas. São coisas distintas. O desaparecido é aquele policial que, por ato do comandante geral, ele estando em missão, estando em serviço, ele desaparece. Ele estando em missão, vamos supor, subiu a serra para combater, ou foi em uma diligência atrás de um marginal e lá se perdeu na mata. E aí caiu numa vala e ficou sozinho, desaparecido. Esse militar, quando não existe indício de deserção, esse militar em serviço, não havendo indício de deserção, ele é considerado desaparecido, né? Quando mais de 30 dias, mais de 8 dias ele nessa condição, ele é considerado desaparecido. Depois de mais de 30 dias, ele é considerado extraviado. E aí sim, 180 dias depois, ele é considerado morto, presumidamente para efeito de previdência, né? Para efeito de aposentadoria, vamos assim dizer, que os familiares precisam ser contemplados. Então, o que o estatuto pede é isso, deserção, né? Pede o crime de deserção. Então, é você se ater exatamente a isso que está aqui. Tudo isso a mais que eu comentei aqui é para que você saiba, tenha noção do que é o crime de deserção. Mas a banca é uma banca simplista, né? Que vai cobrar as coisas simplistas. É capaz deles botarem aqui, ó, cobrar a pena, como eles vêm cobrando, né? Detenção de 6 meses a 2 anos. Se oficial, a pena é agravada. Bom, sobre essa detenção, olha, existiu há algum tempo uma discussão ferrenha, né? Porque quando criaram a lei do juizado especial, criou para julgar esses crimes de menor potencial ofensivo, para fazer essas transações penais. Crime de menor potencial ofensivo, gente, é aquilo que a doutrina chama de crime anão, que são as contravenções penais, é o crime de desacato, né, de desobediência, de resistência. Aquilo ali tudo hoje é crime de menor potencial ofensivo, porque a pena vai até 2 anos, né? Então, quando você vem para o crime de deserção,
Você vê aqui detenção, a pena, né? De 6 meses a 2 anos. Se oficial, a pena é agravada. Então, vai até 2 anos a pena de deserção. Então, muita gente já recorreu ao Supremo Tribunal Militar, já recorreram até o STF, né? Militares que respondem pelo crime de deserção, na tentativa de que isso seja tratado como crime de menor potencial ofensivo. E foi negado em ambas as cortes, né? Por quê? Porque o crime de deserção é um crime nojento. É um crime que para o militar é visto com, não é bem visto, sabe? É aquele crime desmoralizado. É o crime que o militar desmoralizado comete, vamos assim dizer. Então tem consequências drásticas, não pode ser comparado ao civil, não pode ser comparado ao mundo civil. São coisas naturais e próprias do militarismo, né? Atenta contra a segurança nacional sendo militar, atenta sendo militar federal, atenta contra a segurança do Estado, contra a segurança da cidade, atenta contra as bases disciplinares da corporação, atenta contra a segurança da própria corporação. Então não é um crime que pode ser comparado ou traçado paralelo com o mundo civil, com uma coisa do dia a dia do paisano. Deserção é um crime grave. Entre militares é um crime grave. Então tem toda uma áurea militar aí por trás, né? Foi isso que decidiu o Supremo Tribunal Militar e o Supremo Tribunal também Federal. Carrega suas peculiaridades próprias, né? O crime de deserção é um crime grave. Então tá aqui. Se oficial, a pena é agravada. Observe que o oficial, tanto estando no motim, participando lá do motim, como a gente já viu, a pena é agravada, porque ele é considerado cabeça, se lá no meio ele estiver. Sempre que tiver oficial, ponha isso em sua cabeça. Sempre que tiver oficial, a pena vai ser agravada. Seja ele o ativo, né, ou seja ele o passivo. Teve oficial pelo meio, a pena vai agravar de alguma maneira. Se for ele que cometeu o crime, a pena agrava. Se for ele que receba o crime, como na violência, como no desrespeito, a pena agrava mais ainda. E se for o comandante da unidade, aí é que agrava mesmo, né? Então tá aqui, crime de deserção. Existe uma porrada de artigos que vai tratar de deserção, de casos assimilados, de conserto para deserção, favorecimento de desertor. Tem uma série de outros artigos que tratam desse crime, né? Mas o estatuto que ele pede é isso aqui, ó. E o que ele cobrou foi isso aqui, né? Quer dizer, eu estou confundindo com o motim, não sei nem se cobrou, não recordo aqui agora. Existem outros casos que são os casos assimilados, estão previstos lá no artigo 188. Aí vocês dão uma olhada lá, porque assim, como não faz parte do edital, eles não cobram, eu não vou comentar aqui para não estender o vídeo, mas compensa você dar uma olhada lá e entender, né? Entender quais são esses casos assimilados. E aí tem a gravação de pena, tem diminuição de pena também, né? Aqui eu achei uma figura bem legal na internet, que eu até coloquei aqui, né? O STM oficial, no tweet, acho que é no tweet isso aqui. Aí, o desertão, deserção, artigo 187, tá lá o militar na praia, tudo folgado, tal. E aí, oi sargento, bom dia bonito, né? E aí o sargento, né? Tá vendo aí? Quem autorizou a ausentar-se do quartel por mais de 8 dias, está feio para você o dia. Então é isso aí. Acontece isso aqui, acontece, né? É o que eu estou dizendo, que crime de deserção é crime de... Ou é covardia, ou é traição ao longo da história, ou nos dias atuais é desleixo, né? É o militar desleixado, aquele militar que quase sempre é meio desmoralizado, né? Então tá aí. Detenção de 6 meses a 2 anos. Se oficial, a pena é agravada. Sem benefício do SUSES. Esse SUSES, gente, é um benefício, é uma suspensão da pena ali, do encarceramento. É uma oportunidade que existe no militarismo de o indivíduo, em alguns crimes, quando não são crimes graves, ele, ele vai ser reinserido na sociedade e se livrar do cárcere, né, do vexame. É uma oportunidade que ele ganha. Ele fica ali como se fosse liberdade provisória. Mas você veja que como o desacato é uma coisa tão danosa para o militarismo que, ó, sem benefício do SUSES, que é essa suspensão da pena, né?
às vezes lhe deixam cumprir a pena em casa ou no próprio ambiente de trabalho. Então é tão grave que nem esse benefício é concedido. Então é isso aí. Crime de deserção. Um abraço a todos e vamos para frente.